Com a crise de 1929, vários países foram abalados em sua situação econômica. O Brasil, por exemplo, deixou de vender milhões de sacas de café para o mercado exterior, levando muitos cafeicultores à beira da falência e o país a uma grave recessão. O café naquela época era o nosso maior produto de exportação. Com a crise, diversos setores foram afetados. O enfraquecimento econômico dos cafeicultores resultou na diminuição de seus poderes políticos, desestruturando as bases que mantinham em pé a Primeira República. Nas eleições de 1930, o paulista Washington Luiz, o então presidente da República, ao invés de apoiar o candidato mineiro, resolveu investir na candidatura de outro paulista, o governador de São Paulo, Júlio Prestes. A elite mineira, revoltada com a traição dos paulistas, rompeu com o governo federal e se aliou a políticos de oposição de outros estados, formando a Aliança Liberal, que indicou o gaúcho Getúlio Vargas como candidato à presidência. Essa chapa contou com o apoio de vários segmentos da sociedade, inclusive do movimento tenentista. As eleições de 1930 ocorreram em clima de grande tensão, com a vitória do candidato do governo, Júlio Prestes. A oposição declarava que a eleição havia sido realizada sob fraude, mas nada podia fazer. Entretanto, quando o candidato a vice-presidente da chapa, João Pessoa, foi assassinado no Recife por motivos de ordem pessoal, os políticos da Aliança Liberal não perderam a oportunidade de se aproveitar do acidente para iniciar uma rebelião contra o governo federal. Os tenentes tomaram as ruas em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul no início de outubro de 1930, sendo seguidos pelos outros estados nos dias posteriores, ocorrendo disputas entre forças estaduais e federais em praticamente todo o país, exceto em São Paulo, o estado do presidente eleito. Não demorou muito para a questão ser resolvida, pois no final daquele mês, os revoltosos derrotaram o governo. Washington Luiz foi deposto e o presidente eleito sequer chegou a assumir a presidência. Em 3 de novembro, Getúlio Vargas assumiu provisoriamente a presidência da República. Como chefe do governo provisório, Getúlio Vargas procurou atender os desejos dos grupos políticos que apoiaram a revolta. Uma das primeiras medidas do novo governo foi dissolver o legislativo, tanto federal quanto estadual e municipal. Com isso, Vargas acumulou os poderes executivo e legislativo. Era ele que agora elaborava as leis e as aplicava. Vargas também destituiu os antigos governadores de estado, colocando em seus lugares interventores, homens de sua confiança, o que causou descontentamento entre as oligarquias locais, principalmente em São Paulo, que passou a ser administrada por um interventor pernambucano, João Alberto Lins de Barros. A insatisfação de grupos paulistas crescia. Em maio de 1932, 4 estudantes foram mortos pela polícia após desentendimentos durante um comício contra o governo de Vargas. Seus nomes, Miragaia, Martins, Drauzio e Camargo, serviram para batizar o movimento MMDC, iniciado em julho daquele ano, que pregava a luta armada contra o governo federal. Dessa forma, foi iniciada a revolta constitucionalista que mobilizou 30 mil pessoas em São Paulo. As tropas paulistas eram formadas por soldados da Polícia Estadual, além de um grande número de voluntários. Muitas indústrias paulistas contribuíram com a fabricação de material bélico. Senhoras participaram atendendo feridos e preparando munição. Matriarcas doaram joias para ajudar a financiar a revolta.
os paulistas esperavam que os mineiros e os gaúchos se aliassem contra Vargas, o que não ocorreu. Sozinhos e isolados, os paulistas não tiveram como resistir às forças federais. Em apenas 3 meses, os paulistas foram derrotados. O insucesso da revolta levou a elite paulista ao descrédito em todo o país, debilitando-o politicamente. Ainda em 1932, procurando moralizar o sistema eleitoral brasileiro, uma das reivindicações do tenentismo, o governo provisório instituiu o primeiro Código Eleitoral do país. O Código incorporou o voto direto e secreto. Passou a considerar cidadão todo brasileiro maior de 21 anos de idade, sem distinção de sexo. Com isso, as mulheres conquistaram o direito ao voto, uma reivindicação que vinha desde o século XIX. Também foi criada a Justiça Eleitoral, que servia para combater as fraudes nas eleições. Apesar de tantas conquistas no direito eleitoral, analfabetos, mendigos, padres e soldados não tinham o direito ao voto. Na economia, o governo incentivou a indústria, abrindo linhas de crédito para a instalação de novas fábricas, com o objetivo de ampliar a variedade de produtos agrícolas exportados, uma vez que a dependência de uma única cultura, como o café, se mostrou catastrófica, lançando o Brasil em uma espiral de recessão econômica. Após a crise de 1929, o governo Vargas criou o Instituto do Açúcar e do Álcool em 1933 e o Conselho Federal de Comércio Exterior em 1934. Além disso, Vargas criou o Ministério do Trabalho em 1930 e regulamentou os sindicatos com a Lei de Sindicalização de 1931. Em 1933, ocorreram as eleições para a Assembleia Constituinte, que elaborou a nova Constituição Brasileira, promulgando-a em julho de 1934. A nova Constituição estabelecia o ensino primário gratuito e a incorporação de direitos trabalhistas. Segundo a nova Carta Magna, a primeira eleição para presidente da República deveria ser indireta, ou seja, realizada pelos membros da Constituinte, e eleições posteriores diretas, com a escolha popular. Como Getúlio dominava a Assembleia Constituinte, não foi difícil ser eleito. Em julho de 1934, com ampla maioria de votos, Vargas foi declarado presidente da República, sendo empossado 4 dias depois. Seu mandato deveria durar até 1938, sem direito à reeleição. A década de 1930 foi de extrema polarização política no Brasil. De ideologia de esquerda estava o Partido Comunista Brasileiro, PCB, criado em 1922 e controlado por Moscou, e mais tarde a Aliança Nacional Libertadora, ANL, fundada em março de 1935. Seu líder era Luiz Carlos Prestes, que havia liderado a coluna Prestes na década de 1920. A ANL reunia comunistas, socialistas e anarquistas. Prestes morou na capital soviética entre 1931 a 1935, ano em que retornou para o Brasil. Na mala, Prestes trazia também um bem elaborado plano de tomada de poder no Brasil, orquestrado pelos camaradas soviéticos. Os aliancistas, como eram chamados, defendiam o combate ao capitalismo e ao liberalismo, a estatização de empresas estrangeiras, a realização de reforma agrária e o calote da dívida externa. Tinham como lema a frase pão, terra e liberdade. A organização cresceu rapidamente, chegando a fundar 1.600 núcleos pelo país. Em junho de 1935, Getúlio Vargas, apoiado pela Lei de Segurança Nacional, declarou a ANL ilegal e ordenou a prisão de seus líderes. De ideologia de direita,
havia a Ação Integralista Brasileira, AIB, fundada em 1934 com franca inspiração no fascismo italiano, recebendo inclusive a ajuda financeira de Mussolini. Seus integrantes vestiam camisas verdes, tinham uma hierarquia semelhante ao dos militares, realizavam desfiles e exercícios paramilitares. Defendiam uma visão de um Brasil cristão, baseado em uma sociedade disciplinada, pouco tolerante com as ações de ideologia de esquerda. Conquistaram a simpatia de empresários, militares e clérigos. Seu maior líder era Plínio Salgado, escritor modernista de São Paulo. Os integralistas, como eram conhecidos, defendiam o combate ao comunismo, o nacionalismo extremado e a disciplina. Como símbolo do movimento, adotaram a letra grega sigma e a frase Deus, pátria e família. Tinham como saudação a palavra indígena Anauê, que em tupi significa você é meu irmão. Entretanto, utilizavam de extrema violência para com seus adversários. Foram criados mais de 1000 núcleos integralistas no país. Os comunistas e os integralistas se enxergavam como antagonistas e protagonizaram frequentes combates de rua. A repressão do governo serviu como combustível para os comunistas da ANL. Os integrantes que não foram presos planejaram e colocaram em prática uma revolta militar contra Vargas, que ficou conhecida como Intentona Comunista. Em novembro de 1935, os aliancistas promoveram uma série de revoltas nos batalhões de Recife, Rio de Janeiro e Natal. Rapidamente, o governo controlou a situação, expondo a desorganização da atitude aliancista. Mas apesar da derrota, a intentona comunista serviu de pretexto para a radicalização do governo, que, em nome do perigo comunista, autorizou a prisão de sindicalistas, operários, militares e intelectuais em todo o país, acusados de atividades subversivas. 1938 era o ano das novas eleições presidenciais. Os partidos começavam a articular suas campanhas, enquanto Vargas demonstrava naturalidade perante os nomes que circulavam como candidatos. Na realidade, Vargas tramava um golpe de Estado. Em setembro de 1937, o governo noticiou a descoberta de um plano comunista chamado de Plano Cohen, que tinha por objetivo tomar o poder e dar fim ao regime democrático no país. Tudo era apenas uma desculpa para Vargas decretar estado de guerra, apoiado pelas Forças Armadas, pelos intelectuais e pelos integralistas. Assim, Vargas assumiu a presidência de forma ditatorial. Logo após o golpe, Vargas dissolveu o Congresso e outorgou uma nova Constituição, a qual concentrava amplos poderes em suas mãos. A forma de organização do Estado se assemelhava aos modelos fascistas da Europa daquela época. Pela nova Constituição, Vargas suspendeu os direitos individuais, retirou a autonomia dos estados, tornou os poderes legislativo e judiciário subordinados ao executivo, proibiu as greves e instituiu a pena de morte. Para ajudar na tarefa de controle social, Vargas criou o Departamento de Imprensa e Propaganda para cuidar da propaganda oficial do governo e o Departamento Administrativo do Serviço Público, que procuraria melhorar a eficiência dos serviços públicos. A DIP funcionou como importante instrumento de promoção pessoal de Vargas, se tornando um verdadeiro porta-voz do presidente, além de ser um órgão de censura, impedindo que produções artísticas que não tivessem afinadas com a ideologia do governo fossem expostas. Na economia, o Estado passou a investir diretamente no mercado, assumindo o papel de empresário.
criando indústrias de base como a Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, a Companhia do Vale do Rio Doce e a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a CHESF. O objetivo do governo era adotar uma política econômica que substituísse as importações pela produção nacional, equilibrando a nossa balança comercial e estimulando a industrialização, gerando empregos e divisas. Foi com essa visão que foram criados também o Conselho Nacional do Petróleo, o Instituto Nacional do Mate e o Instituto Nacional do Pinho. Mesmo com forte controle do governo, o Brasil teve uma vida cultural intensa na era Vargas. Nesse período, houve a busca pela identidade brasileira. Na literatura, obras de grande importância foram lançadas nesse período, como Vidas Secas, de Graciliano Ramos, e Terras do Sem Fim, de Jorge Amado. Mas apesar da valorização dos títulos nacionais, o país também recebeu forte influência dos Estados Unidos, que vivia sua política de boa vizinhança do governo Roosevelt. As produções cinematográficas de Hollywood passaram a utilizar o Brasil, e principalmente o Rio de Janeiro, como pano de fundo de suas narrativas. Durante o Estado Novo, foi criado o Instituto Nacional do Cinema Educativo, que passou a exigir a apresentação de uma quantidade mínima de filmes nacionais nas salas de exibição. Essa medida contribuiu para o desenvolvimento do cinema brasileiro, graças à criação da Companhia Atlântida e da Cinédia, produtoras nacionais. O próprio governo, por meio do Instituto, lançou uma série de curta-metragens que eram exibidos antes de cada sessão, em um formato de documentário sobre as ações do governo, chamada Cinejornal. Durante a década de 1940, com o decorrer da Segunda Guerra Mundial, o Brasil se viu obrigado a participar apoiando os aliados contra os países do eixo. Nosso país enviou a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, para combater os governos totalitários na Europa. Entretanto, diante da incoerência de se lutar pela democracia na Europa, enquanto se vivia uma ditadura aqui, a oposição começou a fazer pressão contra o governo, o que resultou na definição de novas eleições gerais, marcadas para o final de 1945. Foi autorizada a formação de partidos políticos responsáveis pelo lançamento de candidatos à presidência. Foram formados a União Democrática Nacional, UDN, de forte oposição ao regime, o Partido Social Democrático, PSD, ligados a Vargas, e o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, formado pelas camadas populares beneficiadas pelas medidas sociais e trabalhistas do governo e que também apoiava Vargas. Além desses, o Partido Comunista do Brasil, PCB, deixou de ser ilegal, voltando ao cenário nacional. Diante da abertura política, do avanço dos partidos que já tinham seus candidatos à presidência, surgiu um movimento que defendia a permanência de Vargas no poder, chamado de queremismo. Como Vargas não fazia campanha para nenhum dos candidatos, apesar de os seus partidos apoiarem Eurico Gaspar Dutra para a presidência, começou a se especular uma possível candidatura do próprio Vargas. O presidente também passou a demonstrar o desejo de continuar no cargo. Como resultado do queremismo, a ameaça de um novo golpe de Estado, a oposição iniciou uma grande pressão sobre Vargas, que acabou sendo intimado pelos militares a renunciar. As eleições ocorreram, enfim, com a vitória do candidato do governo, Eurico Gaspar Dutra. Vargas disputou ao mesmo tempo uma vaga no Senado e uma vaga na Câmara dos Deputados. Foi eleito para ambos os cargos e resolveu assumir uma cadeira como senador pelo Rio Grande do Sul.